E aí, galerinha, quero dar um oi para todos vocês aí, né, que a gente vai começar agora uma nova plataforma aí de aula, né, tentar fazer um modelinho básico aí para ajudar vocês aí nesse período de pandemia para a gente não ficar parado, né? Lembrando que a gente não está de férias e aí a gente vai tentar aqui através de videoaula trabalhar junto aí para sair uma coisa legal aí. Bom, então já de cara eu quero pedir desculpa aí para qualquer erro aí que eu tô aprendendo ainda a mexer com isso aí e até lá a gente vai aprender junto. E outra, vou usar o material disponível no portal do SAS, que seria as aulas multimídias, para vocês verem como é legal e como dá para trabalhar e que é uma ferramenta bacana aí para gente. Beleza? Então, continuando o nosso conteúdo, a gente estava no livro 2, iniciando o livro 2. Creio que o Carlão trabalhou com vocês a parte das revoltas sociais do período regencial, então eu trabalharei um pouco o conceito do próprio período regencial. Então é bem tranquilo para a gente, é um conteúdo muito importante. Primeira coisa, é considerado um dos períodos mais conturbados da nossa história. Foi uma mudança drástica que aconteceu na política brasileira com a abdicação de Dom Pedro I. É que mal fez 11 anos de governo, mais ou menos, ou 11 mais de governo já com a crise do Império, mas desde 1824 o Brasil nasceu, mas já nasceu a partir de uma grande crise. E é nesse período também que a gente tem uma série de quebras de mitos aí que a gente tem sobre a história do Brasil. Primeiro mito que a gente tem, que o período regencial quebra, é que o Brasil é um país pacífico. Não, o Brasil não é um país pacífico, a gente se envolveu em guerras, tanto internamente, como é o caso das grandes revoltas regenciais, quanto as guerras externas, né? Quando a gente vai lutar a guerra do Paraguai, depois a gente lutou na Primeira Guerra, depois a gente vai lutar na Segunda Guerra. Então o Brasil é um país extremamente belicoso, na qual vai se firmar como uma grande nação através da violência. Então a violência ela é presente, esse período do regencial é considerado uma grande guerra civil, né? Então aquele mito lá de que o Brasil é sim assim assado porque não houve conflito, não houve guerra, é tudo mito, galera. Então tem esse problema. E também o período regencial ele é considerado um ensaio republicano, é uma primeira tentativa dos políticos brasileiros se governarem sem a presença de uma instituição monárquica, um grande rei assim por diante. Sabemos que o período regencial ele acontece pela impossibilidade de Dom Pedro de Alcântara, o que vai ser o Dom Pedro II, de poder exercer o poder moderador. Então ele não tem o poder moderador porque ele tem 5 anos, então até ele fazer 18 anos, quem vai governar o Brasil será uma classe de regentes. Os principais nomes dessa regência é o Pedro de Alcântara, Pedrinho, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Diogo Antônio Feijó, Duque de Caxias, Pedro de Araújo e Lima. Beleza? Bom, já de cara, a formação da regência ela vai ter em duas etapas. Primeiro acontece uma regência provisória. Depois começa uma regência permanente, que deveria governar por 4 anos, sendo sucedida por uma nova regência, e depois uma nova regência, e a partir daí desses anos transcorridos, Dom Pedro II já teria 18 anos. E dentro daqueles dois partidos que a gente trabalhou na sala de aula, a gente viu que tem duas facções, tinha duas facções, a facção portuguesa e a facção brasileira. No período regencial, essas facções elas se abrem. Vai se abrir a partir de uma perspectiva conservadora, a partir de uma perspectiva moderada e a partir de uma perspectiva radical. E com o objetivo da trina, o objetivo era facilitar um jogo de poder a partir de duas oposições e um voto de Minerva, ou uma espécie de equilibrista aí, ó, para saber lidar com as duas facções. Beleza? Dificultar o monopólio do Estado, da política, só de uma facção. Beleza? Uma das medidas da regência também, além dessa formação trina, né, você tem a expulsão dos estrangeiros do exército, a anistia a criminosos políticos, né, concedidas aqui no Brasil, e você tem a reintegração de ministério derrubado por Dom Pedro I. Uma coisa importante também que são três pontos importantes para entender a política da regência. Primeiro é a Guarda Nacional, segundo é o ato adicional, terceiro é o Código de Processo Criminal. A gente vai falar um pouco, beleza? Mais para frente. Mas de cara já vamos entender. Uma das primeiras medidas feitas pelo padre Feijó, Diogo Feijó, foi a formação da Guarda Nacional. Qual que era o objetivo disso? Era muito custoso para o Império disponibilizar um exército, e esse exército se discorrer a partir de todo o território nacional que estava em crise, estava em ameaça de fragmentação. Então, usar do dinheiro, dos recursos do Estado, assim como mover grande parte da população para esses conflitos eram caros,
e prejudicava um pouco o império. E aí, com o objetivo do Diogo Feijó era tentar conceder em cada região uma força militar capaz de fazer isso. Só que foi um grande erro, né, ou considerado um processo inverso do que aconteceu com a tentativa de certa maneira, manter todos os territórios unidos. O que foi a Guarda Nacional? O que era a Guarda Nacional? Vamos lá. Eram grandes fazendeiros, né, que tinham capacidade financeira, que se alistariam como membros da Guarda Nacional. Qual que é o objetivo dela? Lutar contra a população que quisesse se revoltar contra o Império, contra segmentos políticos que queriam, digamos, a desintegração desse Império e assim por diante. Porém, as elites que vão compor a política brasileira, eles vão também ser membros dessa guarda. E aí, se à medida que um regente assume uma política liberal, as elites conservadoras vão usar das suas armas e da tua força militar para, de certa maneira, criar instabilidade no império. E se caso for um conservador, os liberais farão a mesma coisa. Então, quando o padre Feijó ele buscou a tentativa de descentralizar a força política montando uma Guarda Nacional, ele acabou criando um mecanismo de luta contra o próprio Império. Então é essa Guarda Nacional que vai se tornar também oposição ao próprio Império. E é aí que está uma grande contradição da sociedade brasileira. Então, os mecanismos de tentar conter os avanços populacionais vão ser os mesmos mecanismos que vão fortalecer os avanços locais contra a centralização. E essa Guarda Nacional vai ser os futuros coronéis, né, na política da Primeira República lá na frente. Então gravem esse conceito e à medida que a gente for discutindo, vamos reafirmando e aí para vocês manterem isso bem fresquinho na cabeça de vocês, beleza? Sobre as facções, os grupos políticos que vão lutar pelo poder, você tem os liberais exaltados, estão mais presentes no Nordeste e no Sul do país. Eles queriam uma série de transformações e de mudanças que romperiam com a Constituição de 1824, sem falar também que eles queriam a proclamação da república, de uma república e com característica federativa, ou seja, que concedesse plena autonomia às províncias brasileiras que depois se tornariam escravos, ou se tornariam estados a partir de uma perspectiva republicana, beleza? Eram chamados de farroupilhas, o conceito mais fácil aí para lembrar dessa facção. Os liberais moderados não queriam uma revolução tão drástica quanto os farroupilhas ou como os liberais radicais. Eles queriam uma espécie de um modelo centralizado numa monarquia, porém que concedesse autonomia política e econômica para as províncias. Então eles queriam uma monarquia, porém limitada por uma constituição, um sistema constitucional, que fosse de característica liberal. Isso quer dizer o quê? Que as províncias pudessem escolher seus representantes e da mesma maneira que pudesse trabalhar sua economia ou trabalhar seus acordos econômicos de maneira independente. Beleza? E, por último, os restauradores, que depois vão se tornar conservadores ou regressistas, que queriam centralização máxima na política, queriam um governo absolutista, queriam um governo autoritário, queriam um governo monárquico que concedesse força contra as províncias. Eles queriam centralização. Boa parte da galera que compõe esse grupo seriam os próprios portugueses ou as pessoas envolvidas no governo de Dom Pedro I, que depois, com a morte dele, vão deixar de existir, vão se transformar no que a gente vai chamar de governos regressistas, que vão querer a centralização política na estrutura central do império, ou querer a estrutura política centralizada no império. Você vê que até hoje a gente tem essa discussão, galera, em quem deve governar, por exemplo, ou qual deve haver a primazia de governo, se é a União, representada por Brasília, se são os estados. Você vê que a gente tem na presidência da República e no governo dos estados do Brasil uma série de discussões que envolve brigas, envolve competências, envolve quem deve fazer o quê e assim por diante. Então, com o nosso coronavírus aí isso fica mais evidente. Vocês devem estar vendo essas disputas acontecendo a partir de agora. Bom, em 1834 acontece uma grande mudança e essa grande mudança na política brasileira é o que vai possibilitar grandes revoltas. A regência, que antigamente era trina, vai ser transformada em una. A partir daí, se surge um liberal no poder, os conservadores iniciariam as disputas políticas. E se surge um conservador no poder, os liberais iniciariam a luta. Então já estava dado o palco de disputa e, por sua vez, a crise no Brasil a partir do ato adicional. Então esse ato adicional ele vai conceder certas mudanças.
Uma das primeiras medidas ou mudanças que vai acontecer a partir do ato seria a formação das assembleias provinciais. O que isso quer dizer? Cada região ia compor um corpo legislativo para governar e cuidar dos assuntos do município, os assuntos internos. Quem vai compor essa guarda, essa Assembleia Legislativa Provincial? Quem tem recurso. Lembrando que a Constituição de 24 ela era censitária. A mesma coisa para entrar na Guarda Nacional precisa do censo. A mesma coisa para entrar na Assembleia Provincial também. Então, seriam os mesmos que compõem a Guarda Nacional, vai acabar se tornando deputados dentro das Assembleias Legislativas Provinciais. Então, você tem a força e a lei do lado dos grupos locais ou dos grupos regionais. Além disso, vai criar a eleição una, com a relação ao regente sendo escolhido pelo voto, e também a dissolução do Conselho de Estado. O que era o Conselho de Estado? Era um cargo de fiscalização, nomeado pelo poder moderador, por Dom Pedro I. Então, sem a fiscalização, as regiões do Brasil vão ter a criação das leis e vão ter a Guarda Nacional, contra o governador que é nomeado pelo poder moderador, que no caso está sendo exercido pela regência. Então, a possibilidade de crise era alta. Então você tem as armas, você tem as leis, depois vai ter a justiça com o Código de Processo Criminal, que o juiz de paz vai ser escolhido na região, vai ter o poder aliciado pelos coronéis, pela Guarda Nacional, pelos deputados das Assembleias Legislativas Provinciais, possibilitando uma série de revoltas em todo o Brasil. Seria mais ou menos essa a ideia. Beleza? Bom, aí é para falar de verdadeiro ou falso, vamos fazer só para fixar algumas coisas, né? Gosto desses desafiozinhos. Você tem aí, ó, Pedro de Alcântara assumiu o trono com apenas 5 anos. Falso, galera. Porque Dom Pedro I ele não vai conseguir, porque ele não tem maioridade, e com 5 anos ele não poderia exercer o poder moderador. Inicialmente, os parlamentares formaram a regência trina provisória, verdadeiro. Depois, a trina permanente, depois do ato adicional, a una regência. Somente representantes do grupo conservador faziam parte do conselho regencial. Falso. Isso era equilibrado. Uma das medidas da regência trina provisória foi a expulsão dos estrangeiros. Verdadeiro. Do exército, é verdadeiro. Então, muito bem, acertou. Sou bom de história até. Bom, e a partir daí você tem as revoltas que eu acho que o Carlão já abordou na aula dele, né? E essas revoltas, elas têm praticamente duas questões em torno do coração delas aí. Uma questão que envolve revoltas locais, que tipo tem a ver com questão de impostos e problemas de ordem social, como imposto, custo de vida e assim preço de alimentos, e assim por diante, e outras de ordem elitista, que envolve a luta de liberais contra conservadores, com o objetivo de conceder ou conquistar certa autonomia, e os conservadores de manter seus privilégios e uma estrutura centralizada no império, beleza? Então você tem aí a farroupilha sendo social e elitista, ou popular e elitista, você tem aí a cabanagem sendo social ou popular, você tem a balaiada sendo popular, você tem a revolta do Malê sendo popular, então você tem a maior parte das revoltas aí que acontece. A Rusga aqui no Mato Grosso também sendo elitista, então a Rusga foi um dos poucos movimentos que deram certo, né, na qual os liberais moderados radicais mato-grossenses se levantaram contra os portugueses. Foi considerado um dos movimentos mais violentos do Brasil, porque cortava-se as orelhas dos portugueses, né? Foi uma experiência lusofóbica também. Então você tem aqui no Mato Grosso um grande episódio envolvendo as rebeliões, as revoltas regenciais. Então você tem vários territórios, no sul até o norte, revoltas acontecendo a todo momento, com o objetivo de conquistar ou reformas sociais, ou reformas políticas, ou até mesmo uma briga de elites entre liberais e conservadores. Beleza, galera? Qualquer dúvida, encaminhe no meu zap, encaminhe no meu e-mail, em qualquer canal que vocês possam comunicar comigo. Vou mandar uma lista de exercícios para ser realizada junto com essa aula. Na próxima aula a gente já vai começar o capítulo novo falando sobre o Segundo Reinado. Acreditando eu que parte do trabalho foi feito, a gente vai dividir com o Carlão, a gente vai conversar sempre aí, para fazer um trabalhinho de complementação para vocês, para que a gente possa passar por esse período aí da melhor maneira possível, tá, galera? Então, obrigado, pessoal. Saudade de vocês. Grande abraço.